já praticou com audiobook? Você já pegou um audiobook na vida, pra você saber? O que é o audiobook, né? A pessoa pega um livro, ó, por exemplo, tem um estante de livros aqui atrás, né? Aí eles pegam um livro desse, qualquer livro, e aí a pessoa faz a leitura. Existe uma pessoa contratada para isso, uma pessoa profissional para isso, que vai fazer a leitura do livro. E eles gravam isso. Isso é o audiobook. Que aí você tem a experiência de ter a história do livro sem ter que ler. Você pode ouvir apenas, tá? E aí quando você fala assim, ó, ouça o audiobook e vou acompanhando a leitura. É bom pro reading do IELTS, né? Aqui é o seguinte, eu não considero que isso seja a melhor coisa que você pode fazer, tá? Por quê? Pelo menos no início, não mesmo. Não recomendo que você faça isso. Por quê? Presta atenção que eu vou te falar aqui e você me diz se não faz sentido para você. Quando eu vou ali e pego um livro, provavelmente eu vou pegar o livro e vou ficar assim. And then I looked at... Não vai ser assim? Você começa ali como se fosse catando as palavras, não é assim? Você sente isso? Você que já tentou ler algum livro, você se sente assim? Ixi, a pergunta sumiu. Peraí, deixa eu puxar ela aqui de volta. Aí tá. Você vai catando as palavras ali, né? Você fica lendo ali naquela forma difícil. Agora, quando você vai pro audiobook, a pessoa já começa, né? When I looked at... Tarará, 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 tarará. Olha só, quem é que dita o ritmo da leitura no audiobook? É você ou é a pessoa que está lendo? É o leitor, né? É a pessoa que está lendo lá e eles estão gravando. Você não dita o ritmo da leitura. Você tem que, no máximo, conseguir acompanhar ali. Você não dita o ritmo da leitura. Qual que é o problema disso? Que para você desenvolver o seu reading, a sua habilidade de leitura, você precisa aprender a desenvolver o seu próprio ritmo. Quando você está fazendo o audiobook, a pessoa está ditando o ritmo ali e provavelmente você nem consegue acompanhar direito. Você acaba se perdendo ainda ali. Agora, quando você começa a praticar a leitura, você vai passar por esse momento que eu te falei de sair catando as palavras, mas depois você melhora. Você tem que passar por esse momento de ficar ali tentando ajustar para poder chegar lá na frente. Entende? Você já pular direto para o audiobook, na minha visão, vai te fazer levar mais tempo. Porque quando você for pegar para ler, você vai ter mais dificuldade. Então, eu te recomendo que você, quando for praticar sua leitura, leia e não fique ouvindo o audiobook. Não é que o audiobook é ruim, ele é uma ferramenta muito boa, mas para outros propósitos. Para outros propósitos. Para você praticar o seu reading, você tem que ler. Você tem que desenvolver o ritmo da sua leitura. Faz sentido isso aqui para você que eu estou te falando? Você tem que conseguir desenvolver. E eu te dou aqui um exemplo meu mesmo. Quando eu comecei minha preparação, eu lembro quando eu peguei o primeiro livro para ler lá, meu Deus do céu, era isso que eu acabei de falar para você. Você ia catando palavra por palavra. Você lê, você trava na pronúncia e assim. Depois de um tempo você vai vendo a melhora, mas você tem que praticar o seu reading. Beleza? Você tem que desenvolver a sua leitura. Aí sim vai ser mais efetivo. Como que melhora a leitura? A leitura é uma habilidade que você tem que trabalhar ela bastante, né? Você tem que trabalhar ela bastante para poder melhorar. Mas às vezes quando você não sabe como é que você vai fazer, você fica aí travado, você para, você desiste. Quem aí já tentou ler um livro? Me fala aí. Você já leu um livro ou você tentou e desistiu? Fala aí para mim, só para eu poder saber. Quem já tentou ler um livro em inglês e deixou de continuar? Fala assim, ah não, esse aqui tá muito difícil, vou parar, depois eu pego outro e esse depois vira nunca. Quem já fez isso? Eu já fiz, lá atrás no passado. Eu já fiz isso também. Eu já fiz isso, já passei por esse momento. E eu sei o que que é. Mas a questão aqui é o seguinte, para você melhorar a leitura, você vai precisar de uma coisa. E essa coisa se chama consistência. O que que é a consistência? Talvez você nunca tenha parado para pensar assim. Você não precisa de um livro fácil, você não precisa de um livro pequeno, você não precisa de um livro grande, você não precisa de nada disso. Você precisa de consistência. Se você pegar e ler uma página por dia, é 1000 vezes melhor do que você não ler. É maior que 0. Se você ler uma página por dia, é melhor do que você não fazer nada. Olha ali, ó, Giovana, eu já tentei ler, mas era tedioso o livro, daí parei. Pois é, consistência resolve isso aí. Porque por mais entediante que seja, a gente tem que entender que você quer passar no IELTS, não quer? Para passar no IELTS, você precisa desenvolver o seu vocabulário, não precisa?
para desenvolver o seu vocabulário, não existe nada mais poderoso e eficaz do que a leitura. Ah, tá, então sei, tem que ler, mas para ler você precisa de consistência. Deixa eu te falar uma coisa. Talvez você não saiba, talvez você já tenha me ouvido falar isso aí. No ano de 2019, eu li 90 livros em inglês. Aí você fala assim, nossa, mas você lê demais, sabe? Não, não é porque eu leio muito. Não foi porque eu leio muito que eu li 90 livros. Foi porque eu li todo dia. Todo dia. Eu fiz um compromisso comigo lá atrás de que todo dia eu ia ler. Nem que fosse uma página, mas eu ia ler. E quer saber? Teve dia que eu li uma página. Mas eu li. Porque quando você aplica consistência em alguma tarefa, pode ser na leitura, e eu estou falando da leitura por causa da pergunta aqui, mas é a leitura, é o listening, é o speaking, é tudo, tudo. Quando você aplica consistência, você divide aquela ação que você sabe que tem que fazer e que ela é grande, ou penosa, ou trabalhosa, você divide ela em pedaços realizáveis. Você divide ela em pedaços que você consegue fazer. Olha só como que é diferente. Se você fala, todo dia eu vou ler um pouco, você não precisa ler 50 páginas no dia e depois ficar lá 3 semanas sem nem encostar no livro. Não é assim. Você precisa ler todo dia. Aqui, ó. Olha esse monte de livro aqui. E ainda ficou um monte lá no Brasil. Não é ler tudo de uma vez. É ler todo dia, consistentemente. É a consistência que vai te fazer melhorar a sua leitura. Não é você abrir o livro e sair lendo desembestado, igual um louco. Ah, vou ler aqui 50 páginas. Não é assim. Tem a forma certa de ler. Até tem uma aula minha aqui, se quiser você pode ir lá olhar depois. Ela tá livre aqui no Instagram, tá lá no canal do YouTube também. Tem uma aula, ela chama assim, ó, só pra você saber. O seu reading está errado. Vai lá e pesquisa essa aula lá e assista essa aula que lá eu te falo como que você vai ler. Porque é saber fazer aquela atividade da forma correta com consistência. E isso vai melhorar a sua leitura, beleza?